Fala, corretor de seguros! Tudo bem? Eu sou Cláudia Simplício e nesse vídeo eu quero falar com você sobre antifrágil. Você já ouviu falar que todo corretor de seguros, assim como todo empresário, ele precisa ser uma pessoa antifrágil para conseguir ter sucesso? Você sabe do que eu tô falando? Então fica aqui comigo para você entender exatamente. Vem! Fala, corretor! Vamos falar então um pouco de antifrágil? E para eu poder te explicar um pouco mais sobre isso, eu vou contar um exemplo que passou comigo, que passou aqui na nossa empresa. Eu, quando era corretora, a gente vendia seguro de motocicleta. Sempre foi um dos nossos carro-chefes, vamos se dizer. E a gente, em determinado momento, a gente trabalhava com uma seguradora e que as coisas para nós estavam indo bem. A gente conseguia cotar, a gente conseguia vender, tinha sistema online, tinha um monte de coisa legal. E chegou em um dado momento que essa seguradora, não cabe aqui eu dizer o nome, ela virou e falou assim que a gente não poderia mais trabalhar com aquele produto porque ela estava com a sinistralidade ruim, que as coisas não estavam bem, que estava mais ou menos como tirando do mercado, enfim. A gente foi impedido de poder trabalhar com aquele produto. Aí o que aconteceu na nossa empresa? A gente podia tirar aquilo, ficar reclamando da seguradora, ficar reclamando do mercado. A gente podia ficar reclamando de um mundo de coisas, mas não. A gente resolveu olhar para aquilo como, pera, se tem um obstáculo, se tem um problema, vamos ser antifrágil, vamos fazer a solução de uma forma diferente, vamos ser criativo. A partir dali a gente começou a olhar para as coisas de um formato diferente. E aí, por essas deucidências, o Leonardo, meu sócio, ele estava navegando nos e-mails dele, dando uma limpeza lá, e ele viu que tinha um e-mail da seguradora Suhai. Se você acompanha a gente há algum tempo, você sabe que a gente trabalha já faz um tempo com eles. E eles têm um produto muito ok em moto. Aí tinha o seguinte título: venda seguro de motocicleta. Leonardo já estava com aquele e-mail na caixa dele há alguns dias. Só que ele nunca tinha atinado que a gente poderia fazer o cadastro nessa seguradora. Aquilo fez o quê? Caiu uma ficha naquele momento. Na mesma hora ele parou, foi na minha mesa e falou: Clau, olha esse e-mail. A gente tinha acabado de ser negado de poder vender um produto que a gente vinha atuando como carro-chefe e a solução estava na nossa frente e a gente não estava enxergando. A gente precisou ser resiliente, a gente precisou ser forte o suficiente, a gente precisou ser antifrágil para poder ver que a solução estava ali. E por que eu tô te contando isso? Porque às vezes a gente pode pensar: ah, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa resistente. E no mundo dos negócios, a gente tem que ser mais do que forte, a gente tem que ser mais do que resistente, a gente tem que ser antifrágil. Aí eu te faço uma pergunta: o contrário do frágil é o quê? É o resistente? Aí eu te digo que não. O contrário do frágil é o antifrágil, porque o contrário do frágil seria o neutro. Quer ver um exemplo? Se eu tenho algo frágil, o que acontece com algo frágil? Ele quebra. Se eu tenho algo resistente, ele apenas vai se manter da forma que está. Então, se eu disser que o contrário de frágil é o resistente, é a mesma coisa que eu disser que o contrário de neutro é o negativo, não faz sentido. Então vamos pensar, se eu tenho o frágil, se eu tenho o neutro, eu vou ter o antifrágil, que é aquilo que a gente pode considerar ou que a gente deve considerar como não que quebra, mas que melhora cada vez que leva porrada. E no mundo empresarial, todo mundo leva porrada o tempo todo. Então vamos fazer um paralelo. Um copo, se a gente tem algo de vidro, se ele cai no chão, se ele leva uma pressão muito grande, se ele leva uma pancada, o que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar. A gente poderia dizer que fosse algo de acrílico, talvez, um copo de acrílico. Se eu tenho algo de acrílico e ele cai no chão, ele não vai quebrar, ele simplesmente vai ficar. Ah, ele é antifrágil? Não, ele é neutro, ele é resistente. Agora, o antifrágil seria se eu tivesse um copo que a cada porrada que eu desse, ele ficasse melhor e ele virasse um copo de diamante.
Isso não acontece com a matéria em si, mas isso acontece com a gente, com o ser humano, justamente porque a cada porrada que a gente leva, a gente é capaz de melhorar. Como meu sócio Leonardo aqui no escritório fala, ele só tem duas opções: ou ele sempre acerta ou ele sempre aprende. Então, diante de todas as situações, ou ele está aprendendo algo e se tornando melhor para que na próxima vez ele não erre, então ele se tornou antifrágil, ou simplesmente ele acertou, ele fez a coisa correta. Então, quando nós, empresários, somos capazes de melhorar com o nosso erro, a gente evolui, a gente cresce, a gente se torna ainda mais poderoso e antifrágil. E isso faz a gente chegar no sucesso. E corretor, por que eu tô te contando tudo isso? Porque nós, como corretores, nós como empresários, nós temos que ter a consciência que todo negócio vai ter problema. Só que o sucesso, ele vai estar totalmente atrelado a como a gente reage sobre os nossos problemas. Lembra lá naquele caso que eu falei da seguradora que era de moto e tudo mais? Não sei se você sabe, hoje a gente tem a Suhai como uma parceira. Hoje a gente tem a assessoria vinculada totalmente a ela. Hoje a gente faz inúmeros e ótimos negócios. E tudo nasceu de um problema. Percebe que às vezes a gente fica tão focado com o problema que a gente não olha para o futuro, a imensidão de soluções e de frutificação que aquilo pode nos dar. E todo sucesso, todo empresário, ele só tem sucesso quando ele reage de forma positiva aos problemas. Se ele é aquele corretor mimimi, se ele é aquele empresário que só fica de mimimi diante dos problemas, jogando a culpa na sociedade, na economia, ou no presidente, no vizinho, no concorrente, gente, para de ser pensamento pequeno. A gente tem que ser antifrágil. A gente tem que olhar para o nosso negócio e trazer a responsabilidade do nosso sucesso ou a responsabilidade do nosso fracasso para o peito, trazer para o peito e falar: é assim, se a minha empresa tem sucesso, a culpa é minha. Se a minha empresa está no fracasso, a culpa também é minha. Ah, Cláudia, mas uma empresa não se faz sozinho. Ok, mas se você tem funcionários, quem foi que fez a seleção desse funcionário? Quem contratou? Foi você. Então a responsabilidade é sua. No final, a culpa de um erro qualquer pode até não ser sua, mas a responsabilidade é do empresário. Isso não importa o tamanho da sua empresa, se você é pequeno ou se você é gigante, a responsabilidade sempre vai ser do dono. Não é nem dos líderes, dos gerentes, porque o dono tem que estar supervisionando e controlando os gerentes, cobrando dele, monitorando, ajustando o que tiver. Os gerentes, sim, responsabilidade sobre a hierarquia que houver, só que tudo começa com o olhar do dono. Então, corretor, traz esse sentimento de antifrágil para a sua vida. Verifica como você está reagindo às coisas que acontecem e procura se blindar. Procura olhar o copo como meio cheio e não o copo como meio vazio. Seja o responsável pelas tuas coisas. Seja o responsável pelo seu sucesso. Ou, se for um fracasso, tira dali uma lição e melhora, tá bom? Para esse nosso vídeo, então, foi isso. Ele foi um vídeo aí para a gente trazer esse conceito de antifrágil para dentro das nossas corretoras. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não recebe os nossos e-mails, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e se cadastra, porque aí eu vou estar sempre te mandando e-mail com novos conteúdos, com novidades e informações, tá bom? Te vejo no próximo vídeo na semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau!